Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Eu vou trazer agora para vocês, nesse bloco, a primeira parte do meu bate-papo com Celso Moretti, presidente da Embrapa, lá na Inovamit, em Toledo, no Paraná. Essa é uma estratégia que a Embrapa ela vem desenvolvendo aí ao longo desses últimos 15 anos e que nós estamos copiando uma ideia interessante que aconteceu na França, que é unir esses atores, né, das diferentes cadeias para apoiar o desenvolvimento, especificamente aqui no estado do Paraná, das principais cadeias produtivas, mas não só do Paraná, dessa região aqui do Brasil, que é uma região muito pujante no agronegócio. Celso, o que é que significa exatamente uma unidade mista de pesquisa e de inovação? Tá, esse é um ponto importante. A Embrapa ela já tem 43 centros de pesquisa em todo o Brasil, são 8 mil colaboradores, 2 mil pesquisadores. Mas o Brasil tem dimensões continentais, né? Apesar de nós estarmos praticamente em todas as unidades da federação, né? O agro ele se desenvolve em várias regiões do país. Então, ao invés de fazermos investimento em novos laboratórios, novos campos experimentais, novas salas, vamos dizer assim, nós vamos numa determinada região, utilizamos em parceria com os atores locais a estrutura disponível e aquela unidade mista de pesquisa e inovação, como é essa que nós estamos iniciando em Toledo, ela serve como uma porta de entrada para todas as unidades da Embrapa. Obviamente que aquelas que já estão no terreno, né, aquelas áreas, aqueles setores que já estão desenvolvidos acabam se beneficiando no primeiro momento mais rapidamente. Como é o caso aqui do Noroeste do Paraná, de Toledo, né, onde nós temos 2 unidades já que já têm acordos com os parceiros aqui, que é a Embrapa Suínos e Aves e a Pesca e Aquicultura. Presidente, a Embrapa está completando 50 anos e nesse meio século ela fez muito pelo crescimento da nossa produtividade. Quais são os passos seguintes para os próximos 50 anos? Muito bem, acho que você colocou bem. Nesses últimos 50 anos a Embrapa ajudou a desenvolver o conceito de agricultura tropical. Então quando você olha no cinturão tropical do globo, o Brasil é um dos únicos países que foi capaz de estabelecer uma produção consistente, né, de alta competitividade e com sustentabilidade, que hoje alimenta mais de 900 milhões de pessoas. Para os próximos 50 anos, nós temos alguns desafios pela frente. Produzir com mais sustentabilidade, e isso é algo que o mundo todo está cobrando aqueles grandes produtores de alimentos, e não é diferente com o Brasil. Desenvolver tecnologias para adaptação e mitigação de mudanças climáticas. Então a Embrapa, há quase 30 anos já vem fazendo isso, desenvolver tecnologias de agricultura digital, né? Então, internet das coisas, drones, sensores, inteligência artificial, tem um debate grande aí sobre inteligência artificial. E para ficar em 4 exemplos, a adaptação ainda maior de cultivares e animais aos trópicos. Veja o que nós estamos fazendo com o trigo agora, né? Eu tenho falado muito sobre trigo nesses últimos 2 anos. Brevemente, acho que menos do tempo que eu falava, que seria 5 anos, acho que antes disso o Brasil vai ser autossuficiente na produção de trigo. Então esses são os principais desafios que nós vamos enfrentar, pelo menos com certeza nos próximos 10 anos, né? A gripe aviária, Celso, tem sido uma ameaça constante, em especial aqui no estado do Paraná, que tem um papel muito importante na criação de aves. Como é que essa unidade mista de pesquisa e de inovação pode ajudar a afastar esse risco? Sem dúvida. A gripe aviária é realmente um enorme desafio, né, para a avicultura brasileira. A nossa unidade de Concórdia da Embrapa Suínos e Aves, inclusive, criou um hot site que está muito, muito completo no que diz respeito a essa questão da gripe aviária. Hoje o Paraná, né, 40% da carne de frango que é exportada sai aqui do Paraná, né, e nós temos essa possibilidade de ter
a presença da nossa unidade, a Suínos de Aves, aqui em Toledo, né, numa região que você tem um ecossistema muito forte para a avicultura, é muito importante porque eles vão, inclusive, monitorar indicadores de desempenho da avicultura, de sustentabilidade e de biossegurança e de sanidade do rebanho da avicultura. Então, acho que é algo que vai contribuir muito para o desenvolvimento competitivo e sustentável dessa cadeia aqui no Paraná. Vamos falar um pouquinho lá da minha região, do Cerrado. O produtor rural do Centro-Oeste, do Cerrado brasileiro, ele já consegue vislumbrar o trigo como uma boa alternativa de plantio na segunda safra? Olha, o que nós temos observado, Ronaldo, é que sim. Né? Você veja que esse ano, segundo os nossos cálculos, né, o Brasil, nós chegamos aí, não só da Embrapa, mas depois a Conab soltou os números, 3,1 milhões de hectares de trigo, algo em torno de 300 mil hectares nos cerrados, né? E com o preço mais alto no mercado internacional do trigo, muita gente que deixou o milho de lado nessa safra e apostou no trigo. E pela continuidade do conflito na Ucrânia, que infelizmente ainda é uma realidade, a gente imagina que o preço do trigo vai se manter mais elevado, principalmente agora que a gente viu um dado recente que a produção da Ucrânia ela saiu de 160 milhões de toneladas em 2021 e vai chegar agora a 60 milhões de toneladas, quer dizer, uma redução brutal. Então, acho que isso coloca uma oportunidade. A gente sabe que o produtor, principalmente o produtor brasileiro, ele é um empresário, ele faz conta, então ele sabe o que ele está fazendo e se ele está plantando trigo é porque realmente está indo bem e vai seguir crescendo. Celso, como é que você avalia o papel da Embrapa na pesquisa e inovação para o aprimoramento do agro nacional? Nós só conseguimos fazer o que nós fizemos no Brasil, e eu digo que a agricultura brasileira era movida à ciência. Nós só conseguimos fazer o que fizemos porque o Brasil investiu nessas últimas 5 décadas de forma consistente em pesquisa, desenvolvimento e inovação agropecuária. Tem um espaço muito grande ainda para crescer. O Brasil ele almeja ser um país membro da OCDE até 2030, salvo engano. E para isso, uma das regras é você investir pelo menos 2% do PIB em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em todos os setores. E hoje o Brasil só investe 1,23% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, nós temos que aumentar em mais de 50% o investimento. Então é muito importante que não só a Embrapa, mas as organizações estaduais de pesquisa, como por exemplo a EPAGRE em Santa Catarina, o IDR aqui no Paraná, né, e outras, as universidades, elas recebam os recursos para fazer pesquisa, para gerar conhecimento, mas para gerar solução também na ponta. Olha, o que está sendo colocado no curto prazo é que haverá mais disponibilidade de recursos para o trabalho da Embrapa. Isso ainda, né, nós estamos no primeiro semestre ainda. O ano passado, em 2022, eu liderei, junto à diretoria da Embrapa, um trabalho muito forte e nós conseguimos um aumento significativo junto à Câmara e ao Congresso Nacional. Foi aprovada a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2023, um aumento substancial, e a gente espera que esses recursos sejam alocados esse ano na Embrapa. O que o Brasil precisa fazer para que a nossa piscicultura siga os mesmos passos da avicultura e também da suinocultura? Olha, eu vou falar sobre a aquicultura, que é onde a Embrapa tem se desenvolvido mais, inclusive em Palmas, e aqui uma das unidades que é participante aqui da UMIP de Noroeste do Paraná, a Embrapa Pesca e Aquicultura, a nossa unidade que fica em Palmas. Eu vou aqui parafrasear um gestor daquela unidade, né, que passou há algum tempo atrás, que ele falava o seguinte: a revolução que o Brasil fez no Cerrado, nós podemos fazer com proteína de peixe. O Brasil tem 12% da água doce do mundo, né? Nós temos superfícies, milhões e milhões de hectares de superfície de lagos e rios, então é possível nós avançarmos. Qual que é o dever de casa? Bom, você precisa ter incentivo para o produtor, você precisa ter crédito, precisa ter investimento
Precisa ter pesquisa e desenvolvimento. A gente conversava agora na hora do almoço, um trabalho fantástico que nós estamos fazendo de melhoramento genético de tambaqui, que é um peixe redondo da Amazônia, que ele tem a espinha em Y, o que impede, muitas vezes, de automatizar o processamento, e por meio de melhoramento genético, e até, quem sabe agora, edição genômica, nós vamos eliminar a espinha Y e transformar na espinha única. Então, depois, com a adaptação do maquinário, nós vamos processar tambaqui igual nós processamos tilápia. Então, isso tem um potencial enorme para o crescimento da produção de proteína animal à base de peixe no Brasil. Vamos falar um pouquinho de leite agora, Celso. O Brasil já perdeu cerca de 1 milhão de produtores de leite. Enquanto isso, a produção aumentou. Mas o que aconteceu, na verdade, foi uma concentração, de produtividade. Um dos papéis da Embrapa é ajudar na fixação do homem na terra. O que é que a Embrapa pode fazer para ajudar esses produtores a não abandonarem a atividade? Eu acho que nós trabalhamos na cadeia produtiva do leite no Brasil, olhando três componentes. A gente olha o alimento, que é a forrageira, a gente olha o animal, e aí tem nutrição, sanidade, e a gente olha o produto, que é o leite. Digo que a Embrapa ela tem contribuído muito nessas duas primeiras vertentes, no desenvolvimento de forrageiras. Então está aí o capim, o BRS Capiaçu, o BRS Curumi, que são dois materiais de muita qualidade, que tiveram muito sucesso, e todo o trabalho que nós fazemos com a seleção de progênies de touros, o sumário de touros para a produção de leite, e obviamente a parte de transferência de tecnologia, de treinamento, de capacitação, principalmente depois da pandemia, quando nós pegamos esses últimos 3 anos, nós capacitamos mais de 700 mil pessoas em cursos à distância, E é por meio de parceria com os órgãos de ATER, com a Emater, com as universidades, com os municípios, com os estados, que a gente tem procurado ajudar a produção de leite, essa cadeia que realmente é tão importante, um alimento básico, muito rico em nutrientes, mas que muitas vezes enfrenta problemas variados. Nos fale agora um pouquinho, Celso, do trabalho da Embrapa no lançamento de novas variedades de arroz. Sim, nós temos hoje, talvez, um dos maiores programas de melhoramento de arroz de terras altas. A maior parte do arroz produzido no Brasil é de terras baixas, de arroz inundado, mas nós temos hoje materiais desenvolvidos para terras altas. Então, se você olha em Tocantins, tem uma variedade chamada BRS Catiana, que foi desenvolvida pela Embrapa, e que se desempenha muito bem. Nós temos mais ou menos 30% do mercado de sementes de arroz de terras altas ou de arroz de sequeiro com material da Embrapa. Então essa é uma outra cadeia muito importante, ainda que a maior parte, quase 80% da produção esteja aqui no sul, que é o arroz de terras baixas. A Embrapa tem uma relação de parceria com empresas na pesquisa e desenvolvimento de produtos. A Embrapa recebe royalties para isso. A entidade está satisfeita com essa relação de parceria? Não, ela não está equilibrada e nós não estamos satisfeitos. Isso é um problema, inclusive, nosso, que nós precisamos mudar. Hoje, basicamente, o modelo de negócio que nós temos com os nossos parceiros, quer seja na parte de genética vegetal, quer seja na parte de genética animal, é o desenvolvimento de uma solução, de uma cultivar ou de uma raça, a transferência dessa tecnologia para o parceiro e o recebimento de royalties. A Embrapa, normalmente, ela assume todo o risco da pesquisa, e fazer pesquisa é caro, e aí depois nós recebemos uma percentagem muito baixa de retorno no que diz respeito a royalties, do que deu certo. Quando não dá certo, nós ficamos com o prejuízo, vamos dizer assim. Então nós estamos hoje discutindo um novo modelo de negócio, que é um modelo onde, primeiro, nós queremos que os parceiros entrem conosco logo no início da pesquisa, porque o risco é mais alto, mas o custo é mais baixo. Depois, o que nós queremos é pegar nossa solução, o nosso ativo, e colocar num braço, como se fosse num braço privado da Embrapa, que é uma fundação, e essa fundação negociar com esse parceiro, inclusive criando empresas de propósito específico ou sociedade de propósito específico. Ou seja, a Embrapa vai poder ser sócia por meio dessa fundação de uma empresa privada, e ao invés de receber 3% de royalties, ela pode ter 30% de participação nessa outra empresa.
Eu não tenho dúvida que esse é o melhor caminho. Você disse que o investimento em pesquisa chega a 2% do PIB, mas quem paga isso é a população. Existe a possibilidade de se alterar essa legislação? Na verdade, o Brasil ele possui um marco legal de ciência e tecnologia, ele já prevê que isso possa ser feito. O que nós precisamos é realmente avançar e de forma mais rápida nesse processo, porque eu tenho defendido que hoje a Embrapa ela tem um orçamento para a sua operação, quando a gente soma custeio e investimento e os recursos que nós gastamos com mão de obra direto na pesquisa, estamos falando da ordem de 1,7, 1,8 bilhão de reais. E eu acredito que nós temos potencial para, no prazo de 5 a 10 anos, captar esse valor todo fora e financiar essa parte da operação da Embrapa com recursos privados. E esse é um outro ponto importante, né? Já que a gente está falando aqui para vários veículos de comunicação. Isso não tem nada a ver com privatização da Embrapa, né? Isso tem a ver com capturar recursos e, inclusive, né, na hora que nós tivermos um ciclo fiscal desfavorável, usar esse recurso para financiar projetos sociais, né, quando você não tem, às vezes, o recurso suficiente para fazer. É possível, Celso, alterar essa possibilidade de captação de verbas de pesquisa junto a outros parceiros? A ideia é essa. Você está numa região como essa aqui do noroeste do Paraná, né, que você tem, né, grandes cooperativas, você tem grandes empresas produtoras, grandes produtores, né, você tem, enfim, todo esse empreendedorismo, né, é uma grande possibilidade para que nós possamos capturar mais valor junto a esses parceiros e dar uma equilibrada. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa, o seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.